igreja, ela concentrava nessa época a intelectualidade. Ué, Leandro, como assim a igreja concentrava a intelectualidade? Nessa época da Idade Média, se você queria ser um estudante, se você queria se desenvolver em relação a uma temática filosófica, seria na igreja que você buscaria isso. Porque não existia um fácil acesso à universidade, à escola, já livros, já literatura, nada disso. A igreja era um centro religioso, um centro espiritual, mas a igreja também era um centro intelectual, um centro e um espaço para reflexão. Porque sabe de uma coisa? Hoje você compra um livro por 10, 20, 30, 50, 100 reais. Ou seja, um livro hoje, apesar de não ser um produto tão barato, deveria ser mais barato, não é algo surreal. É possível comprar um livro. Só que na Idade Média não era assim, porque na Idade Média não existia impressora, não existia, por exemplo, uma fotocopiadora, né? Não existia nada que produzisse livros em série em massa. Então, um livro, ele era feito à mão. Então era algo custoso, pouca gente tinha acesso aos livros, pouca gente ou quase ninguém. Então a igreja, ela era um espaço de concentração de intelectualidade, de concentração de pensamento, de concentração de educação. Tá? E a segunda coisa importante, né, para a gente aqui em filosofia sobre essa Idade Média é que a Idade Média ela tinha um tipo de organização sociopolítica, econômica, né, chamada feudalismo. Você com certeza já aprendeu em alguma aula de história da sua vida sobre o feudalismo. Mas se você não se lembra, eu vou te resumir rapidamente. Existia na Europa um grandioso império que era chamado Império Romano. O Império Romano, ele vai ser tão grande, que diziam que era o império que nunca dorme, porque sempre tinha uma área do império que estava sob o céu, ou sob o sol, ou seja, era um império muito extenso, era um império que ocupava regiões da Península Itálica, da Gália, que hoje em dia seria a França, norte da África, então era um império realmente muito extenso. E esse grandioso império, no ano 476, ou seja, século V, esse império vai ser derrubado. A queda desse império é o que inicia a chamada Idade Média. Porque quando esse império cai na Europa o último grande centro de poder. O último grande centro de comando. Até vão surgir outros impérios depois, como o Império Franco, por exemplo, mas nada comparável ao Império Romano. E aí, quando esse império cai, as pessoas que tinham condições financeiras, que tinham dinheiro, elas começam a pegar seus grandes latifúndios, suas grandes extensões de terra, vão cercar e falar, galera, vou ficar aqui. Vou colocar muralha, vou colocar um grande portão e ninguém entra e ninguém sai. Quem quiser morar aqui comigo, pode morar, vai trabalhar para mim. Vai ser meu servo. E aí começam a surgir os feudos. Os feudos eram grandes regiões, grandes extensões de terra, onde existia um senhor feudal, que comandava aquela região e os servos trabalhavam e pagavam, obviamente, ou parte da sua produção, ou pagavam algumas taxas para o senhor feudal. Essa vida, né, ligada ao feudalismo, vai ser uma vida que vai durar 100, 200, 300, quase 400 anos. São séculos mais séculos de pessoas vivendo nesse modelo feudal. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Se as pessoas viviam séculos mais séculos dentro desse modelo feudal, as pessoas viveram séculos mais séculos trancadas em uma grande propriedade rural, sem ter acesso à escola, sem ter acesso à comunicação, sem ter acesso à universidade, não existia TikTok, tá? Pra você ficar fazendo uma dancinha lá, não existia o Instagram, não existia rede social, não existia televisão, não existia jornal como nós conhecemos hoje. Ou seja, existia na Idade Média um grupo enorme de pessoas que viviam dentro dos feudos, isolados, geração após geração. Então o meu bisavô era agricultor desse feudo, meu avô agricultor do feudo, meu pai, agricultores do feudo. Então a sua expectativa de vida, a sua expectativa de existência era o feudo. Era viver naquele espaço, era viver naquela região. Então a Idade Média, ela é uma época em que muda a forma do homem viver na Europa. E se muda a forma do homem viver na Europa, consequentemente muda a filosofia. Porque a filosofia, ela nada mais é do que uma expressão da mente humana. A filosofia é o homem pensando, o homem refletindo sobre a sua realidade. Então, se existe uma mudança na forma do homem viver, vai mudar a filosofia. Né? E aí, eu te ensinei até então, né? Você vem aprendendo, se você está acompanhando a filosofia aí ao longo do tempo, a gente já falou, né, sobre a filosofia antiga, né? Platão, Aristóteles, Sócrates.
Essa galera não existe mais. Por que não existe mais? Porque essa galera vivia em cidades, né? Sócrates era um autor das cidades, né? Debatia política, democracia. Platão era um cara rico, de uma família poderosa, que debatia a democracia. Aristóteles era um cara de uma família rica que viajou para uma outra cidade para falar, né, sobre o seu modelo filosófico. Então, isso tudo acabou. E agora as pessoas estão trancadinhas num feudo, geração após geração. Nasceu agricultor, vai morrer agricultor. Porque não tem nenhum tipo de mobilidade, não tem alteração, não tem assim, eu vou estudar muito, sabe? Vou fazer um ProEnem, porque eu vou passar no vestibular e vou mudar de vida. Não, você não muda de vida. Nasceu de um jeito, morre de um jeito. Né? Nasceu numa condição, morre numa condição. Então, o que vai ser desenvolvido de filosofia nessa época não é uma filosofia falando de política, porque nem existe Estado para ter política. Não é uma filosofia debatendo, por exemplo, sobre filosofia helenística que falava, a ataraxia, como eu faço para ter paz de espírito, para viver melhor. Não, porque nem se pensava sobre um viver melhor, visto que as pessoas não tinham expectativa de ter uma vida boa. As pessoas vão debater sobre Deus. Então a filosofia medieval é uma filosofia religiosa. Você tem que entender que sempre que nós falarmos de Idade Média e falarmos de filosofia na Idade Média, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de religiosidade. Nós estamos falando de cristianismo, que era a religião hegemônica e dominante naquele momento. Então, meu querido, quando eu falo com você sobre a Idade Média, quando eu falo com você sobre esse momento histórico, eu falo com você sobre um tipo de filosofia que nós vamos nomear, que nós vamos chamar de filosofia medieval. A filosofia medieval é uma filosofia cristã, amplamente cristã, porque eram os grandes centros de intelectuais, reflexivos, de pensamento e de cultura que existiam naquela época. Porque, sabe quem entrava num feudo? Ninguém. Porque todo mundo que entrasse num feudo podia ser uma ameaça. Podia ser alguém que vinha roubar, podia ser alguém que vinha destruir, podia ser alguém que vinha matar, que vinha estuprar. Então não pode entrar num feudo. O feudo é fechado, muralhas, todo mundo se protegendo aqui dentro. Agora, sabe quem entrava no feudo? O padre. Porque era uma figura de respeito, era uma figura de segurança. Então os membros da igreja eram os únicos que entravam nos feudos, tinham acesso a esses espaços. E aí, a filosofia medieval vai ser uma filosofia da igreja. Quando eu falo, ficou torto aqui, né? Mas tudo bem. Quando eu falo de filosofia medieval, então, eu falo de uma filosofia cristã. Eu falo de uma filosofia amplamente religiosa, uma filosofia católica. Quando eu falo cristão, hoje em dia, o cristianismo vai ter vários significados, né, ligados às matrizes evangélicas, protestantes, mas nessa época, quando eu falo de filosofia cristã, estou falando de filosofia católica, tá? Porque a reforma protestante só vai ser no século XVI, tá? As igrejas, como a gente conhece hoje em dia, evangélicas, reformadas, só lá no século XVI, tá bom? Uma coisa importante a gente entender aqui é que essa filosofia cristã, ela vai ter uma divisão. Gente, eu vou apagar esse medieval aqui, tá me dando agonia, esse negócio torto. Eu nem sou o professor mais neurótico com essas coisas, mas tá muito torto, né? Respeita meu toque, né? E aí, qual é a grande questão aqui importante? Vai ficar torto de novo, né? Qual é a grande questão aqui importante? Essa filosofia medieval, né, ela vai expressar pra gente dois momentos. Ou seja, existem dois momentos da filosofia medieval. Existem dois grandes momentos que essa filosofia medieval vai se apresentar para nós. Um primeiro momento é chamado de patrística. A patrística é a primeira parte da filosofia medieval. E a patrística, ela é do século V, ou seja, ela é bem do começo da Idade Média. E existe um segundo momento, que é a escolástica. A escolástica já é posterior, já é do século XIII, já é bem depois, quase 800 anos depois, tá? A patrística, né, é o que a gente vai falar na aula de hoje. A escolástica vai ficar para uma próxima aula, tá? A patrística, que é esse primeiro momento da filosofia medieval, ela vai ter, né, um autor que é o seu autor principal, que é o seu autor-chave. Esse autor, que é o seu autor principal, que é o seu autor-chave, pode aparecer no seu vestibular com dois nomes. Ele pode aparecer com o nome dele, que é um nome não religioso, né, não cristão, que seria o nome Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona. Ou ele pode aparecer com um nome cristão, com um nome católico, né? Que aí seria Santo Agostinho. Beleza?
O Santo Agostinho, ele vai ser uma figura tão relevante, tão fundamental para o cristianismo, que vai ser santificado, né? E aí, qual é a grande questão para a gente aqui? O que essa filosofia medieval quer? Beleza, Leandro, eu entendi que é um mundo onde as pessoas não têm locais para ter expansão filosófica, religiosa. Eu entendi que é um mundo onde as pessoas estão, obviamente, muito mais ligadas a Deus. Eu entendi que é um mundo com baixa capacidade reflexiva. Eu entendi que é um mundo onde Deus e a igreja é o centro do universo. Tá bom. Mas o que essa filosofia falava? Essa filosofia, ela vai ter como preocupação total e conjunta uma coisa. A filosofia medieval, ela sempre vai tratar de uma relação entre fé e razão. Duas coisas que inicialmente parecem distintas, duas coisas que inicialmente parecem não ser conectadas, porque fé é aquilo que eu acredito. Fé é aquilo que eu acredito mesmo sem prova. Fé é aquilo que eu acredito independente de alguém me demonstrar. Então, se eu creio em Deus, eu não preciso que alguém me prove que ele existe. Não preciso, eu só acredito. Ah, mas dá pra provar? Não precisa. Você acredita porque tem fé, porque tem crença, porque você almeja aquilo como verdade. Razão é outra coisa. Razão é lógica. Razão é comprovação. Então, fé e razão nunca foi algo conectado. Fé e razão nunca foi algo próximo, porque ou era um defensor da fé, da crença, do imaginário, dos mitos, das lendas, fábulas, deuses, divindades, ou era favorável à razão, à lógica, a algo comprovável, à ciência. Aqui, a filosofia medieval vai dizer assim, olha, dá para conectar os dois. Dá para conectar os dois. É possível eu juntar e eu relacionar fé e razão. É possível eu conectar a crença, o imaginário religioso com minha capacidade de raciocínio, de lógica, porque se entendia isso como algo viável, como algo possível naquele momento. Essa noção da filosofia medieval vai fazer que a patrística e que Agostinho, que é o primeiro autor dessa patrística, vá se apropriar de um autor. Ué, Leandro, como assim se apropriar de um autor? O Agostinho, ele vai ser um leitor feroz de um grande filósofo grego. Ele vai ser um cara que para criar, para elaborar, para desenvolver sua filosofia cristã religiosa, ele vai ser amplamente influenciado na figura de Platão, né? O grandioso filósofo ateniense Platão vai ser inspiração para o grandioso filósofo de Hipona, Agostinho de Hipona. Ou seja, o Agostinho, ele vai ser até dito por muitos o responsável por tornar Platão cristão. E quando eu falo tornar Platão cristão, não é que ele está dizendo que o Agostinho, quer dizer, que o Platão se converteu. Não é isso. Até porque Platão já tinha morrido. Mas ele vai pegar a obra do Platão e tentar adaptar aquela obra para o cristianismo. Porque se ele quer criar uma filosofia medieval, a inspiração vai ser nos clássicos. Então ele olha para Platão e pensa, pô, eu posso pegar a obra do Platão, desse cara, e transformar, adaptar ela para trazer para o cristianismo, para trazer para a percepção cristã. E aí, o que vai acontecer? O Agostinho, né, ele vai ser um cara, ele vai ser um indivíduo que ele vai estar num momento em que a Igreja Católica está crescendo, se expandindo. Se ela está crescendo, se expandindo, ela vai cada vez mais tentar gerar um processo de conversão, né? Ela quer converter. Aquele que não é católico, né, aquele que não era cristão, quem era chamado de pagão, tá? Quem não era católico era chamado de pagão. Então, ela quer converter o pagão. Ela quer arrumar argumentos, elaborar e pensar argumentações para ajudar na conversão do pagão. Ou seja, pegar o pagão, transformar o pagão em cristão. Fazer esse processo de conversão, porque esse processo de conversão, ele é fundamental para crescer cada vez mais o cristianismo. E se eu quero converter, e se eu quero atrair mais pessoas para a minha fé, eu tenho que explicar a minha fé. Ué, Leandro, explicar a minha fé? Sim. Para conseguir gerar esse processo de conversão, eu vou começar a explicar os dogmas. Ué, Leandro, como assim? Explicar os dogmas. Eu vou pegar os dogmas do catolicismo, eu vou pegar os dogmas, as crenças, tudo aquilo que o cristianismo defende. Dogma, gente, são as verdades do cristianismo. Dogma são aquelas verdades imutáveis, inalteráveis do cristianismo.
E aí o que vai acontecer vai existir aqui uma tentativa de Agostinho de explicar esses dogmas, de explicar, de elaborar, né, esse dogma. Beleza? E aí eu tenho que explicar isso para atrair mais gente. Porque quanto mais eu explicar essa crença, quanto mais bem explicada ela for, mais bem elaborada ela estiver, mais fácil vai ser para eu converter, para eu atrair o pagão, para eu atrair aquele que é o infiel, aquele que não é o católico até então. E aí, entre os dogmas que ele vai explicar, vão ter vários. Alguns dos dogmas que ele vai explicar, que são os mais importantes para o vestibular, vão ser os seguintes. Ele vai explicar uma relação que a gente chama de relação entre o bem e o mal. Como assim uma relação entre o bem e o mal? Mal com L, tá, gente? Mal com L. Galera aí que do Felipe vai ficar orgulhoso, ó. Mal com U, contrário de bom, mal com L, contrário de bem. É isso aí, respeita. Vamos lá, seguindo, olha só. E aí, o Agostinho, ele vai dizer, né, que a gente tem, né, que entender relações, os dogmas do cristianismo. Se eu entender o cristianismo, eu tenho maior possibilidade de converter as pessoas para a minha crença. Esse processo de explicação, uma das coisas que ele vai explicar é a relação entre bem e mal. Por quê? Muitas pessoas na época chegavam e diziam o seguinte: ué, essa religião de vocês aí, esse tal de cristianismo, né, fala que Deus é onipotente. Fala que Deus é onipresente. Fala que Deus é onisciente. Pô, se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele tudo fez, tudo criou, tudo elaborou. E aí muitas pessoas questionavam os religiosos do seguinte: olha, se Deus criou tudo, Deus criou a maldade. Deus criou o mal. Porque se Deus criou tudo e existe maldade no mundo, Deus criou a maldade. E isso era uma coisa que atrapalhava o crescimento da Igreja Católica. Porque muitas pessoas falavam: como é que pode nessa religião aí o Deus que é bom ter criado o mal? E aí o Agostinho vai explicar isso. Agostinho vai dizer o seguinte: não, Deus não criou o mal. Deus, por ser bom, só criou o bem. Só criou o bem. Só que o bem não está em todos os lugares. Onde o bem não está, nós chamamos de mal. Então a maldade, segundo Agostinho, é só a ausência de bem. Leandro, eu não entendi. Quer ver uma coisa? Renan, apaga a luz para mim, no estúdio, rapidamente, né? Vai ficar esquisito, ó. Pum! Tá escuro o estúdio? Não, tá com ausência de luz. Obrigado, Renan. E aí você reparou, Leandro, como assim? Escuridão existe? Não. Escuridão não existe. Escuridão é a ausência de algo que existe. Escuridão é a ausência da luz. Então existe luz, escuridão é só ausência de luz. Mesma coisa o bem e o mal. O bem existe, foi criado por Deus. O mal não existe, é só ausência de bem. Agostinho está nesse momento explicando que a maldade não existe. Por que ela não existe? Que ela não pode existir, porque se ela existir, ela foi criada por Deus. Ela foi uma criação divina. Beleza? Então ela não pode existir. A gente chama de maldade onde o bem não está. A gente chama de maldade onde tem a ausência de algo que Deus criou, a ausência de algo que Deus elaborou. Tranquilo? De boa? Perguntas. Luiz Eduardo, esse método de explicar os dogmas pode se considerar parecido com um dos atuais missionários da igreja evangélicas? Olha, pode. Qualquer tipo de processo missionário da igreja, né, vai ter que explicar a fé para atrair pessoas. Só que aqui nessa época era muito mais embrionário, né? Era muito mais raiz nesse momento. Nadine, boa noite, prof. O que seria a ortodoxia doutrinal, segundo as características da patrística? Qualquer coisa que você use a palavra ortodoxia é o que é ortodoxo, é o que não muda, é o que é tradicional, o que não se altera. Se eu falo de ortodoxia doutrinal, é uma ortodoxia da doutrina da igreja. É uma parte da doutrina da igreja que não se altera. Outra pergunta. Adelino.
Boa noite, professor. Pode-se dizer que a igreja tentava restringir o pensamento livre, divulgando teorias de ideias que tornava-se quase que hegemônica na Europa? Olha, Adelino, pode-se dizer. Vou responder, mas... Acho que ficou batido. Não, relaxa. Passou batido aí. Tá, depois alguém vai mandar no... Tinha alguém falando ali de ter aula presencial de filosofia. Vocês gostavam das suas aulas na escola de filosofia, presenciais? Né? Eu não tive filosofia, você acredita? Eu fui fazer faculdade de filosofia sem ter aula de filosofia. Eu acho que sou esquisito mesmo. Né? Mas olha só, vamos lá. E aí... O Agostinho, quando ele fala dessa relação do bem e mal, é um primeiro dogma que ele está explicando. É um primeiro modelo de dogma que ele está tentando justificar para atrair pessoas para a fé dele. Agora, vão ter outros dogmas que ele vai explicar. Quer ver um outro que ele explica? É a relação da liberdade. Ué, Leandro, como assim a relação da liberdade? Que nós também podemos falar da relação de livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O que é essa relação de livre-arbítrio? O que é essa relação de liberdade? Quando você pensa na ideia de Deus onipotente, onipresente, o Deus cristão, né? Esse Deus onipotente, onipresente, ele criou tudo. Se ele criou tudo, ele criou o homem. Se ele criou o homem, teoricamente, se o homem faz algo ruim, é culpa de Deus. Na teoria, veja bem, vou explicar, mas na teoria lá atrás, muitas pessoas questionavam a isso. E Agostinho vai dizer assim, não. Se o homem comete algo ruim, não é culpa de Deus. Sabe por quê? Agostinho vai dizer que Deus deu ao homem, cedeu ao homem, ofereceu ao homem uma coisa chamada livre-arbítrio, que é a liberdade. Ou seja, Deus deu ao homem a liberdade para ele poder agir como ele bem entender. Deus deu ao homem a liberdade para ele poder agir como ele bem desejar. Então, veja bem, vamos supor que eu sou um ser criado por Deus. A partir do momento que eu fui criado, estou aqui, na visão do Agostinho, eu sou livre. Eu posso escolher o que eu vou fazer. Só que Deus me falou, esse é o caminho certo, esse é o caminho errado. Se você quiser seguir o caminho errado, é contigo mesmo. Vai lá, né? Mas você é livre para fazer isso. E se você quiser seguir o caminho correto, o caminho adequado, tá aqui a Bíblia para você seguir, os mandamentos religiosos para você elaborar. Então existe, nesse contexto, uma lógica que é o seguinte, é tirar de Deus a responsabilidade pelos atos ruins do homem. É tirar de Deus a responsabilidade por um ato equivocado que o homem venha a cometer, que o homem venha a realizar, tá? E isso é a ideia de livre-arbítrio, tá? E por fim, e talvez a coisa mais importante, eu te falei que ele tem influência de Platão, né? Eu te falei que o Agostinho é um autor influenciado por Platão. Se você é nerd, e eu confio que você é nerd, né? Você vai lembrar que o Platão, né? Ele falava de uma coisa. O Platão é um autor que falava sobre a chamada teoria do conhecimento. Platão era um cara que falava, um dos primeiros a falar sobre a chamada teoria do conhecimento. E o Platão, quando falava sobre... Tem como tirar o QR Code aqui rapidinho, diretor? Obrigado. Quando o Platão falava dessa teoria do conhecimento, o Platão dizia o seguinte, que essa teoria do conhecimento era o seguinte, era como o homem conhecia, como o homem pensava o mundo, como o homem enxergava a sua realidade, como o homem aprendia. E o Platão vai dizer que o conhecimento humano, né, ele acontecia através de uma coisa chamada mundo sensível, lembra disso? Os sentidos, né? E uma outra coisa, né, chamado mundo inteligível, ou também chamado de mundo das ideias, né, que era a razão. Então você aprendeu o seguinte, Platão dizia que tem dois caminhos para a sua chegada ao conhecimento, a razão e os sentidos. Os sentidos no mundo sensível, ou mundo das sombras, e a razão no mundo inteligível, ou mundo das ideias. Agostinho vai olhar para isso aqui e falar assim, brabo, Platão é gênio, né? Só que Agostinho vai olhar para isso aqui e falar, só que Platão é gênio, mas ele esqueceu de Deus. Ele não usou Deus para explicar esse conhecimento humano. E aí, o Agostinho vai pegar isso aqui e vai ampliar. Como assim ampliar? Você vai tirar daqui o Platão agora e vai entender que o Agostinho vai pegar essa ideia aqui, essa ideia igualzinha do Platão, só que ele vai dizer o seguinte, além de um mundo sensível, que é o mundo baseado nos sentidos,
Além de um mundo inteligível, que é a razão humana, a razão do homem, ele vai dizer que existe uma outra forma de conhecimento, chamada de razão superior. O que é essa razão superior? A razão superior é o auge do conhecimento humano. A razão superior é a razão que eu atinjo se Deus me iluminar. Tanto que isso aqui vai ser chamado na história, tem espaço lá em cima? Tem. Vai ser chamado na história de teoria da iluminação. Teoria da iluminação. Agostinho vai dizer que na sua teoria do conhecimento, na visão dele sobre o conhecimento, né, o que existe, o que acontece é que o conhecimento ele se dá pelos sentidos, pela razão, mas existe uma parte do nosso conhecimento que eu só atinjo com Deus. Eu só atinjo se Deus me autorizar, se Deus me der, se Deus me garantir. Se Deus não me der, se Deus não me autorizar, eu não chego lá. É o que ele vai chamar de razão superior. Quem gosta de print? 1, 2, 3, foi, printou, tira o print e vem pra cá. Show de bola. E aí, deixa eu te mostrar aqui algumas coisas, né? Aqui está o Agostinho, né? Aqui está o período em que ele vai viver, né? E o Agostinho, como eu acabei de te falar, ele vai se influenciar no Platão para criar a teoria do conhecimento dele. Existe a teoria do conhecimento platônica, Agostinho vai pegar do Platão e adaptar. O Platão falava de sentidos e de razão humana. Agostinho vai pegar os sentidos e vai falar, bom, sentidos são importantes, realmente levam ao conhecimento. A razão humana é boa, ela realmente leva ao conhecimento, só que existe um tipo de conhecimento chamado razão superior que eu só consigo, que eu só desenvolvo se Deus me permitir, se Deus me autorizar. Então a gente chama isso aqui, né, de teoria da iluminação. A teoria da iluminação é a crença de que Deus precisa iluminar o homem para ele atingir, para ele alcançar a todo o conhecimento. Tá? Perguntas, vamos lá. Assá, uma pessoa é Assá. Assá falou assim, a metodologia dos dogmas teve um maior uso e citação após a Reforma Protestante, mestre? Não. Não, pelo contrário, né? Quanto mais recente nós estamos, né? Quanto mais recente a gente está, né? Menos os dogmas são algo poderoso. Na verdade, no mundo, se a gente for olhar, os dogmas já foram muito mais poderosos. Essa noção de crença, né? Uma crença inquestionável, isso já teve muito mais poder, tá? Outra pergunta é da Maria Isabela. Professor, o senhor poderia definir o que é considerado bom ou mal para Agostinho? O mal não existe, Maria Isabela, para Agostinho. Para Agostinho, o mal é só ausência de bem. O bem é uma criação de Deus. O bem é uma criação divina. Ou seja, o bem é aquilo que Deus criou. Porque Deus, por ser um ser bom, só criou o bem. Agora, onde o bem não está, nós chamamos de mal. Agora, o mal por si só não existe. O mal por si só, ele não é uma existência. Tá bom? Tranquilo? Sabe o que eu achei estranho? Hoje o Dedico não mudou nenhuma pergunta. Acho que é a minha primeira aula desde o começo do ano que não tem nenhuma pergunta do Dedico, né? Tá ocupado. E a Maria Clara falou assim, a galera que flerta no chat da plataforma. Sempre tem gente flertando no chat, né? Pro Tinder, né? Mas vamos lá, olha só. Eu quero que você olhe para essa tabela aqui, e essa tabela é uma tabela importante, tá? Ela é uma tabela fundamental. Por que uma tabela importante? Porque você tem que lembrar que existia para Platão até aqui, ó. Para Platão era só até aqui. Sentidos e razão humana, né, como fonte de conhecimento, beleza? Sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato e por aí vai, e razão humana como fonte de conhecimento. O Agostinho olha e fala, tá pouco. Só com sentido de razão eu não entendo tudo. Só com sentido de razão não basta. Eu preciso de sentidos da razão, mas de alguns tipos de verdades, alguns tipos de conhecimento, eu só consigo aprender se Deus me iluminar, se Deus me garantir. E aí vem essa noção de razão superior. O pessoal está pedindo print, que as pessoas não conseguiram tirar o print. Foi.
Tranquilidade. E aqui, gente, depois vocês pegam no slide, tá? No slide tem aqui a divisão certinho, ó. O que é conhecimento sensível, o que é o conhecimento da razão humana, né? O que é essa noção do conhecimento divino, a definição bonitinha para vocês poderem ter acesso em relação a isso. E também tem aqui a parte, né, do caminho. O caminho da liberdade escolhida por Deus, né, ou da liberdade escolhida, que pode ser escolhida pelo homem. Essa é uma primeira aula sobre filosofia medieval, né? A gente tem uma segunda aula ainda sobre filosofia medieval, que vamos falar da segunda parte, porque assim, diretor, vem aqui. Aqui hoje a gente falou só de patrística, só dessa primeira parte. Vai existir depois um segundo momento, em que nós vamos falar da escolástica, tá? Que é o nosso segundo encontro para falar sobre filosofia medieval. Beleza? Tranquilidade? Deixa eu só falar um negócio. A gente normalmente tem nossas aulas nas terças-feiras, né? A gente está aqui excepcionalmente hoje, numa quarta-feira, tá? Então quem aí por algum motivo está sentindo falta da aula da Carol de Química, foi ontem. Tá? Foi ontem a aula da Carol. Quem é assinante na plataforma aí procura lá, que foi ontem essa aula da Carol. Belezinha, galera? Meus queridos, uma excelente noite para todos vocês. Fiquem agora com a aula de quem? Nem sei, é Glaucio, né? É Glaucio. Fiquem a aula aí com o titio Glau Glau, né? Falando de matemática. Excelente noite para vocês. Abraços e até mais. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.